O Coleção Mais Pesquisa de hoje está com umas obras fundamentais do quadrinho moderno. Estou falando de um quadrinho de comics. Estou falando de um autor que já escreveu roteiro para cinema. E eu estou falando de um personagem que tem mais de 80 anos. É o Batman, é o Frank Miller. E essa coisinha pequenininha aqui, a Gallery Edition do Batman The Dark Knight Returns. As páginas originais, reproduzidas em alta resolução e inclusive muito material de concept. A gente vai debulhar isso agora no episódio, um dos mais aguardados aqui do Coleção Mais Pesquisa. Vamos lá? Tu tava esperando o vídeo novo do Coleção Mais Pesquisa. Eu sei disso. Tu tem sempre aqui marcado ponto, feito comentário. Tu tava aguardando a vibração que a gente tem olhando esses originais, né? Pois então, começamos a série de 2021 com um vídeo muito aguardado. E você que é novo aqui no canal, tá curioso em saber o que é esse tipo de quadro? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você realmente curtir, por favor, inscreva-se, não custa nada. Você vai lá, inscreve o seu perfil aqui no YouTube. Toda vez que tiver uma atualização, se o YouTube fizer o favor, ele vai te avisar. Assim como tem as lives, assim como tem os eventos especiais aqui do canal. Tem vídeos como o Coleção Mais Pesquisa, o Causos, o Sketch Fight Challenge, entre tantas outras coisas. Ah, e o ArgCast, né? O podcast que é feito aqui ao vivo no YouTube. Se tu tá apaixonado pelo conteúdo do canal, torne-se membro. R$ 4,99 é uma das tarifas mais baratas, clicando aqui no Seja Membro, ou então tornando-se apoiador aqui do canal pelo colabora.ai/DanielHDR, a ferramenta de financiamento coletivo apoiador oficial aqui do canal. Confira, você vai saber que tem vídeo extra do Coleção Mais Pesquisa. Esse vídeo vai ter extras, um monte de extras. Tem material para estudo de desenho, para estudo de roteiro, roteiros originais, páginas em alta resolução, muitos tutoriais, muito vídeo de making off, muito speed draw exclusivo, participação ao vivo no ArgCast. E você também tem aulões que acontecem no nosso grupo do Discord. A gente tem aula. Então, se você está querendo saber alguma dica de desenho, de composição e entre outras coisas, vai em colabora.ai/DanielHDR ou clica aqui no Seja Membro. Mas faz isso só se você puder e se você quiser. Só a tua visita, o teu comentário, o teu like, o teu compartilhamento para a gente conseguir nova audiência aqui ajuda muito, tá? Obrigado. Cara, falar de Cavaleiro das Trevas, falar de Frank Miller, é falar da história dos comics contemporâneos. A gente sabe que o Frank Miller, ele é de uma geração que leu outra geração, que leu os pioneiros desse tipo de material. Os caras que construíram a história dos comics. Frank Miller já é daquela geração que pegou muito dos quadrinhos do final dos anos 60, o início dos 70, e quando ele se deu conta, ele estava viciado em super-heróis, em quadrinhos de aventura e tudo mais. Tanto que o Frank Miller, já aos 16 anos, ele escreveu para um gibi da Marvel. Era o Beware the Cat, número 3, publicado em abril de 1973. E ele passou a pré-adolescência e infância dele, sabe aonde? Em Montpelier, que é conhecida nos Estados Unidos como uma das cidades com o melhor contingente populacional dos Estados Unidos inteiro. Mas ele não nasceu lá, ele nasceu em Maryland, no estado de Maryland, em Olney, também uma cidadezinha pequena, comparado com várias outras megalópolis lá dos Estados Unidos. Mas ele já é o quinto filho de 7 irmãos. E a família toda se mudou ali, né, para Vermont. E de Vermont, ele já, um adolescente, querendo trabalhar com isso, ele meteu na cara e na coragem uma passagem de ida para morar e estudar em Nova York. A maioria das editoras já ficavam lá. E ele sacava alguma coisa de design gráfico, tanto que o primeiro trabalho dele dentro da indústria, dá para se dizer, foi a remodelagem do logotipo lá, do selinho da Gold Key, que é uma editora que publicava o Magnus Robo Fighter, Turok, o Caçador de Dinossauros, Solar, o Homem Nuclear, entre outros personagens da Gold Key. São personagens dos Pulps, né, que viraram quadrinhos, depois até a Valiant publicou eles e tal. Ele pegou esse trampo por indicação do Neil Adams, porque ele foi bater na porta, sabe de onde? Do Krusty Bunker. Krusty Bunker, que a gente já falou várias vezes lá no Causos, por exemplo, que era o estúdio do Dick Giordano e do Neil Adams. Krusty Bunker, que acabou virando Continuity Comics, né, que depois foi o estúdio do próprio Neil Adams.
O Miller fez esse trabalho, ele fez várias amostras ali e foi bater na porta da DC. Ele levou uma sova verbal, uma avaliação de portfólio pelo Joe Orlando, ficou arrasado. O Joe Orlando avaliou o portfólio dele, disse que era droga, não sei o que mais, e ele pegou, quase desistindo, estava indo embora. E sabe quem? Vince Coletta, o cara que pegava e deletava todos os fundos do Jack Kirby, fazia arte final à moda Miguelão lá, mas ele era muito rápido. O Vince Coletta, já trabalhando na indústria, ele já estava como diretor de arte. Você não está lembrando de outra coisa também? Vince Coletta recusou o Mazzucchelli, pois, olha a ironia das coisas, né? O Frank Miller, que trabalhou com o Demolidor antes do Mazzucchelli, foi agraciado pelo Vince Coletta. Só que o Vince Coletta só passou uma historinha de 2 páginas. Esse material já deixou ele bem motivado para ir tentar também coisa na Marvel. E na Marvel, ele acabou meio que sendo adotado pela Joe Duffy e pelo Dennis O'Neil, que nessa época aí, lá no iniciozinho, finalzinho dos 70, começo dos 80, estava trabalhando, o Dennis O'Neil, né? Estava trabalhando na Marvel como editor. Editou inclusive Homem de Ferro, Demolidor. Isso dá até um caos. Será que vocês gostariam de saber o caos do Miller? Quando ele vai morar na cidade grande em Nova York? Quem sabe, né? Vamos lá, né? E o Miller chegou a fazer muito trabalho de filim, tipo, fechando edição, eles estavam ali meio que ajudando, né, aquele moleque ali que tinha talento. E ele acabou pegando uma edição inteira do personagem John Carter, sabe? O personagem John Carter, do criador do Tarzan. Então a Marvel tinha licença naquela época, tinha o gibi, foi na edição 18, ele desenhou uma edição inteira. E disso aí, ele pegou a Spectacular Spider-Man, que era um título a mais do Homem-Aranha que tinha no mercado. Ele fez 2 edições, eu acredito. E dessas 2 edições, ele despontou. Os leitores acharam a arte dele bem diferente, mas ainda estava naquela esquemão da Marvel, porém tinha muita energia as figuras, né? Obviamente, influência de Eisner, influência do Neil Adams e tantos outros, né? E o Gene Colan estava saindo do título do Demolidor, o Demolidor não estava vendendo bem, estava um artista que outro entrando, roteirista também e tal, e ele assume algumas edições do Demolidor. O Dennis O'Neil começa a perceber que ele está realmente querendo se dedicar, a ponto do próprio Miller sugerir, deixa eu fazer o roteiro e o desenho dessa história. E o próprio Dennis O'Neil disse assim, olha, o título tá até para ser cancelado, eu não te garanto nada, se não der muito certo, paciência, tá? Mas vamos fazer, a gente nem tá tão visado o título lá, começa, vou te ajudar nessa parada aí. Ele ouviu o potencial do Miller e aí, cara, ele se puxou. E muita gente já sabe, né? O arco do Demolidor feito pelo Frank Miller, ele revolucionou o personagem. Ele botou um monte de conceito novo, a narrativa dele começou a ficar muito mais aguçada. No momento que ele escrevia e desenhava, ele conseguia equilibrar e deixar essa produção muito mais cinemática, porque ele acabava encarando o quadrinho dele como um diretor de cinema, que é o que nós já vamos ver aqui nessas páginas do Batman. Acontece que enquanto ele estava fazendo o Demolidor, ganhando confiança para escrever e desenhar, ele começou a fazer um material autoral. Até nesse período do material autoral, ele começou a depender mais do Klaus Jansson, um parceiro dele, né? Que inclusive ele leva essa parceria para o Cavaleiro das Trevas, que nós já vamos ver também. O Klaus Jansson passa a arte finalizar muitos layouts dele de história. E o Miller estava trabalhando em paralelo com isso para oferecer para a linha Epic, que era de quadrinho autoral da Marvel, o Ronin. Só que o Jim Shooter falou, não, isso aqui é muito esquisito, a gente tá querendo ver se cancela a linha da Epic aí. Você sabe muito bem o que aconteceu depois, né? Em suma, era um espaço para editorial, né? Autoral, assim. Mas aí ele acabou levando para DC. E a DC publicou. Eles já estavam publicando muita coisa autoral, vídeo Camelot 3000, entre tantas outras coisas. E sai o Ronin. E cara, no Ronin, ele tem um up no trabalho dele, mas ao mesmo tempo, você viu, para descarregar um monte de influência de quadrinho europeu. Por exemplo, Sergio Topi, desenho italiano, quadrinho japonês, o Kojima lá, do Lobo Solitário, entre tantas outras coisas, porque eles já usavam muito da influência do Eisner, ele tinha influência do Eisner no Demolidor também. Ele começa a juntar isso tudo, ganhar uma confiança estética e de narrativa, e ele lança o Ronin lá na DC e meio que já abriu uma porta. A porta pra quê? Porque a gente vai ver agora. Cara, eu não vou nem dizer. Quer ver mesmo uma análise do Cavaleiro das Trevas? Com certeza a gente vai fazer.
mas só se você puder prestigiar a gente agora. Essa edição aqui, se vocês forem ver bem, ela tem a produção da DC Comics e tem também essa produção da Graffiti Design. A Graffiti Design é uma empresa lá dos Estados Unidos que trabalha principalmente com camisetas geeks. Tem uma história particular isso aqui. Essa publicação, ela tem o nome de Gallery Edition, porque ela tem uma apresentação um pouco maior do que as Artifact Issues, que eu já mostrei para vocês, e evidentemente muito maior do que a Artisan, né, que é aquela menorzinha, né? Então isso aqui realmente é um monstro, cara. Se eu for calcular por páginas, tem muito mais do que toda a minissérie compilada, né? Isso aqui é dano de viagem, tá? Vou explicar por quê, porque isso aqui eu ganhei de presente o pessoal de uma comic store que eu fui autografar lá na Holanda. A gente voltou, né, de lua de mel, eu e a Amanda, com isso aqui dentro de uma das malas, solto. Então já começa com uma encadernação bonitona. Aqui tem a progressão dos logos da DC Comics até o que estava, né, valendo quando saiu a publicação. O pessoal sabe que já que mudou, que está próximo desse aqui agora, né? E o tratamento é o mesmo que a gente tinha visto já nas Artifact Issues, né? É uma reprodução em alta definição das páginas. Uma das capas, se não me engano até nem foi capa, foi arte promocional. Vejam que tá com o adesivo, a fita adesiva, olha só. Isso é um detalhe também bem legal. Lembram quando eu fiz o Coleção Mais Pesquisa da Queda de Murdoch, que eu mostrei que a edição ela tinha os overlays, né? Material que ia ser feito separação de cor e tudo mais. Olha só, o esboço que o Miller fez a capa. Esboço esse que serviu para a esposa dele na época, para Lynn Varley, fazer o trabalho de cor. Essa capa é antológica, né? O pessoal conhece. E o bacana quando a gente olha o esboço, né? Tá a marcação de volume muscular e tudo, porque ela usou de base para fazer a aerografia. Isso aqui não é computador, gurizada. Isso aqui não é computador. Isso aqui é aerografia. Aí você, menino novo, menina nova, que pensa assim, que brush que usou? Que brush que ela usou? Não, ela não usou brush. Ela usou uma caneta, um aerógrafo. Isso que é muito difícil de se usar hoje em dia. Muito raro. Então, começou a história. Muitas anotações. Notem bem. Tanto revisão de texto, mudança de diálogo. E é muito louco, assim, que tu tem a arte final do Klaus Janson, que começou a parceria dele com o Frank Miller, quando o Miller assume roteiro e desenhos do Demolidor na Marvel. E à medida em que o volume de trabalho do Miller começou a ficar muito louco, o próprio Klaus Janson começa a limpar bastante do desenho do Miller. Eu acho que foi um casamento muito feliz, assim, da técnica dos dois. O Janson tem esse traço mais bruto, mais pesado, do uso do bico de pena e do pincel chanfrado, né? O Miller tem bastante disso também na arte dele. E o louco, sabe, é que quando isso aqui saiu no Brasil, cara, tu não tinha material de quadrinho de super-herói com o tratamento e o refino técnico que isso teve. Olha que legal essa cena. Olha a delicadeza da linha clara jogada para ficar bastante primal assim a arte final. Mas notem também que tem às vezes excessos de peso. O próprio Klaus Janson deu uma aliviada, passou um pouco mais de corretivo, de guache para dar uma afinada na linha. Outra coisa interessante, quando você tem o Coringa preso e aí tu tinha ele aparecendo aqui, tu nota que tem alguns detalhes de linhas próximo dos cantos da boca e na base dos olhos. Então a gente deve presumir de repente que houveram algumas escolhas de traçado ali de arte final que não foram lá muito bem-vindas. E aqui, ó, como tu não tinha Photoshop, se tu tinha um enquadramento repetido, era feita uma fotocópia e aplicava-se aqui, né? Direto. As lágrimas que estavam escorrendo, ó, acabaram sendo refeitas, ó. Então foi posto uma só aqui pro lado. Gente, olha só essa página, que é quando o Bruce Wayne, pré-adolescente ali, cai num fosso perto da mansão Wayne, né? E os morcegos começam a tomar conta do lugar. Olha o acabamento da linha clara que foi feito com o guache. O próprio close-up do Bruce aqui, ó. Várias linhas que estavam em excesso, outras que foram abertas com o corretivo. O cabelo dele. Tudo isso é muito louco porque, cara, quando eu li isso aqui eu tinha 13 anos. Vão ter cenas aqui que vocês vão me ver embasbacado da maneira que eu fiquei quando eu era moleque.
O bacana sempre, eu já olhei isso aqui várias vezes, mas sempre que eu olho é uma lição nova. Sim, páginas que eles não conseguiram achar original, eles procuraram fazer uma reprodução no fim do que tinha interno, né? Tanto que tá ali, ó, não foi escaneado da arte original. Tanto até tem marcações de cinza que mostram que isso aqui, na verdade, é a página em si colorida, né? Só que eles deixaram ela com tons de cinza. Novamente, páginas originais aqui digitalizadas. O rosto do Bruce Wayne, nitidamente limpo, por causa que havia um excesso de sombra. E aqui a gente vai adentrando numa sequência que ficou imortalizada, né? Tanto no cinema, com o autógrafo do Miller, aqui ele deve ter vendido o original. Aqui o colecionador gentilmente cedeu uma scan em alta resolução para publicação. Vocês estão vendo aqui uma reprodução em alta definição dessa sequência. A pólvora feito com sujeira de guache. O próprio nariz do Bruce Wayne que sofreu um reparo ali. E esse close-up, né? A gente nota que o Bruce Wayne está petrificado, né? Estático. A reprodução do quadro, das pérolas e obviamente toda a sequência, né? É muita página. A gente no fim tem que ser seletivo para mostrar algumas coisas. Mas ó, aqui, como sempre, né? O uso da retícula. A retícula branca para se fazer o efeito de translúcido do vidro, né? Posto sobre e nota que o adesivo já está amarelado, né? Eu suspeito até que esse processo de letreiramento ele foi feito com etiqueta adesiva, porque tu nota até que é um outro papel, ó, tem uma outra tonalidade. Eu tenho certeza que essa página, se alguém possui ela, não foi localizado, porque, cara, tiveram que botar a original, porque isso aqui é uma página também que seria um estupor, né? Outro plano geral, aqui tu já nota que existe o uso do bico de pena, mas também tem, acredito eu, um pouco de pincel aqui, somente nas áreas mais pesadas. Cara, liga no septo do Coringa, dá só uma olhada, o reparo que foi feito em cima do nariz dele. Evidentemente não ficou do jeito que se queria, mas tu nota, cara, a impressão, a qualidade disso aqui é um absurdo. Chega a estar trancado ali o guache. Eu tô quase tentando tirar. É impressionante, cara. Olha isso, cara. Que loucura, meu. Olha o traço externo, o lápis. Tu nota em vários momentos que houve adaptações, assim. Por exemplo, aqui no rosto do Batman, houve algumas alterações em áreas de sombra que não ficaram certo do jeito que queria. Havia um excesso de sombra aqui e aqui, ó. E o Klaus Janson resolveu omitir. E olha que legal, ó, o bico de pena, sabe? Dá pra ouvir até o ranger do papel, cara. Olha essa página que é só silhueta, cara. A densidade do nanquim disso aqui é absurda. Tu consegue ver as pinceladas. Aí tem uns charmes de vez em quando. Aqui, ó, quantos tiros do Duas Caras deu, ó. Olha só a brincadeirinha do largar a digital. Legal pra caramba. Aqui é interessante, ó. Aqui a gente tá vendo, ó, os lápis do Miller pra capa. Porque isso aqui foi capa já de uma outra edição. E aí tu tem o trabalho de nanquim, que é a capa do 2, né? Que a gente tava vendo na edição 1. Ó, o traço todo com bico de pena. E isso aqui é só coisa do Miller. Caramba, eu lembro quando eu vi isso aqui pela primeira vez. Olha as linhas secas, cara. Olha o caos do vidro quebrado, que é um monte de zigue-zague. E tu tem a sujeira de digital. E o gestual disso aqui é um absurdo, cara. Caramba, olha isso. Olha que interessante isso aqui, cara. Essa página é muito emblemática, né? Aí, tu tem o recurso de claro e escuro do Miller. Tu nota aqui já uma forte estética noir, né? Que ele acabou sedimentando bastante no Sin City, né? Quadrinho autoral dele. Mas observem aqui nas venezianas, ó, que provavelmente isso aqui foi feito com um spray de aerografia. Ele deve ter pedido para a esposa dele, a Lynn Varley, fazer o molde vazado, né, da persiana. E aí a gente sabe que é spray porque tem essa névoa aqui em volta do traço opaco. Isso dá um efeito de desfoque muito maluco. E o louco é que quando a gente chega na fumaça da arma, ó, tem uma quebra. Muito legal, cara. Puxa vida. Cara, agora vai começar a luta deles no meio da bosta. Cara, essa sequência aqui é um absurdo, cara. Eu vi isso aqui colorido também, me caiu os buteados do bolso, como vocês sabem que a gente fala por aqui às vezes. Mas aqui vai dar pra ver cru, sabe, o traço. E o que tem de revisão de texto aqui é um absurdo, velho. Dá só uma olhada nisso aqui. Sublinhou aqui, ó, que tinham errado, ó. Tiveram que fazer o reverse de controversial. Aqui também, ó, mandando limpar o balão. Aqui o cara falou em francês, passé. E aí eles mandaram botar ali, ó, põe um acento no E. Caraca, olha isso aqui, velho. Olha a sujeira disso aqui, que sujeira legal, cara.
traço vigoroso aqui, ó, com um bico de pena. Aí tu tem aqui o recurso provavelmente de escova de dente, né? Cara, olha isso aqui, cara. Olha que interessante o modo como ele resolveu a explosão, né? Que tem um misto da areia com a pólvora e o fogo, né? É um traço, ele fica irregular, mas ele tem várias travadas assim, ó, do bico de pena, para dar essa craquelada, né? Essa quebrada no traço. E olha que louco, o que separa essa cena aqui, das figuras entre si, são as manchas pretas. Porque se a gente olhar, ó, agora nesse primeiro momento, tu tem todo o panorama da cena, tu tem os contrastes onde não tem sombra, tu tem as linhas divisórias tanto do maquinário do tanque, quanto dos personagens, mas você observa que por serem uma escala muito pequena, não houve tanta preocupação em fazer o volume interno das figuras, mas o que dá a separação delas é a sombra. Então tu vê, ó, que é um trabalho de caneta nanquim. Gente, eu já vi o Klaus Jansson trabalhar na CCXP. Ele tava com a mesa atrás da minha. Absurdo, cara, absurdo. E é muito legal aqui porque existe uma escolha do Miller em trabalhar justamente a silhueta, não só para ganhar tempo e dar o contorno épico, né, da luta dos dois, mas também para mostrar como que o Batman vai se aproximando cada vez mais ao ímpeto desse jovem arruaceiro, desse mutante. Que quando tu começa a analisar aqui, ó, observa, páginas antes, tu ainda tem uma separação bem distinta de luz. Claro, tem a luz do painel do tanque, ó, mas tu tem uma separação de luz. Quando ele vai pra chincha, tu nota que ele vai ganhando um alto contraste. É muito visceral essa luta, cara. E tu vai vendo que ele vai ficando cada vez mais com área preta, até que existe a ruptura, né? Ó, e aí ele volta a ser associado visualmente, né? É um recurso muito louco, cara. Tanto que aqui, ó como o uniforme tá claro. É lógico que tu tem todo um aspecto de fazer a cor trabalhar, né, esse volume. Mas lá tem um pouco disso também. Dessa mensagem implícita. Cara, é simples e é foda. Olha só isso aqui, cara. Olha a sujeira do pincel. A imensidão da caverna. Você achava que era aquela única luta? Lá o Batman testou ele. Agora ele voltou com preparo. Agora eles vão cair na bosta. Aquela luta não foi a bosta. A luta da bosta é essa. Olha aqueles tudo cheio de cocô por cima, ó. Todo cheio de cocô. Mas olha que básico, cara. Básico. E que eficiência no grafismo. E é muito louco que esses volumes dos cagalhão ali, tudo em cima deles, do lodo, e ele é feito com um bico de pena realmente tendo um peso no traçado bem mais exagerado, ó. Ele vai, já tinha quebrado o nariz do mutante, ele pega e dá-lhe uma porrada de novo para ele sentir mais dor. E caga-lhe a pau. Ó, que eu falei da sujeira do local, ó. A Lin Valley, ela vai saturando essa paleta e nota-se que também, né, que não existe mais essa nivelação entre eles, né? Que se é para nivelar os dois, eles estão na cor da bosta. E aí o Batman vence o líder dos mutantes e aí eles viram tudo filhos do Batman. Sim, um aspecto interessante que a gente tem que entender aqui também. Esse tipo de narrativa, ele não estava sendo usado. Tu não via muito isso nos quadrinhos de super-herói. E a própria estética cinemática do quadrinho, do Cavaleiro das Trevas, você começava a ler, tu percebia que era uma peça gráfica em 2D, uma história em quadrinho, com uma temática adulta, sim, mas chegava uma hora que você esquecia que estava lendo um quadrinho. Estava lendo um filme. Interessante, né? Nessa época aqui, já no segundo volume, o Dick Giordano, que era o publisher principal lá da DC, ele estava ajudando o Miller a conduzir, mas estava pressionando bastante ele com essa questão do prazo. E o Miller estava querendo debulhar isso aqui. Chega uma hora que dá um estresse bem grande entre os dois e o Giordano sai do projeto, na parte editorial, né? E aí coloca um outro editor para ir coordenando e o Miller segue o baile. Olha aí, cara, The Dark Knight Cover. Aqui é o elemento, ó, elemento usado para compor. E quando você olha a capa é isso. Ele fez ela aqui isolada, né? Um pedacinho de papel. Fizeram a montagem. E esse trabalho aqui do overlay provavelmente é da Lin Varley. Ela deve ter feito a máscara vazada, a aerografia. E aí tu tem o encaixe dela aqui. Ah, sim. Olha só. Isso aqui, sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar do primeiro momento exclusivo dos apoiadores do canal. Selo Gato Ninja de conteúdo exclusivo. Olha que coisa interessante. Primeira alteração evidente que a gente nota aqui, e é uma alteração por escolha estética, né? Tu tinha um efeito de explosão aqui, que tu tinha o Superman, né, passando.
Mas tu nota aqui, ó, que eles preferiram por trabalhar um facho de luz, né? Mas o desenho tá ali embaixo, ó. Foi tapado com guache. E agora vem algo muito interessante que eu notei que tem em várias páginas. Várias páginas. Olhem só. Estão vendo aqui, né? Esses quadros aqui de baixo. Mano, olha a cara da brucutu nazi aqui, né? O Miller viu o jeito que ficou. Tanto o rosto ali embaixo do Batman, quanto aqui. E ele mesmo fez uma alteração. Podem ver, ó, o overlay que tá aqui, ó, é a versão que o Miller fez depois. Line art showing Miller's re-inked page. E aí, a parte de baixo, Jason's original inks for the entire page. Então, saiu a página, mas esses quadros em especial, houve um processo de adaptação da arte final. E aí, ele acabou sendo usado na versão final, porque o Miller não gostou do modo como ficaram os rostos e deu aquela mexidinha. E tu nota até que tem um traço mais suave, né? Tem um excesso do uso da caneta aqui também, né? Enquanto que aqui tu tem o bico de pena e o pincel do Klaus Janson. Aí tem páginas aqui, houve a venda, né? Mas aí, por exemplo, aqui, ó, nessa página aqui, a gente tem, ó, que não é a escaneada da página original, né? Só que o Miller, ele refez o rosto da Carrie e o quadrinho anterior, ó. Se a gente for olhar, a gente só tem a versão final, mas houve um processo de arte final posterior. Tanto que o Miller fez, e a gente chama isso aqui de patch. A gente corta um pedaço e aplica. Ó, ele fez em dois pedaços de papel distinto lá do diagrama da DC, né? Ó, page 9, panel 1 e page 9, panel 2. Provavelmente no processo de digitalização, que a Lin Varley depois foi pintar o original, né? Eles aplicaram esses quadrinhos por sobre. Caraca, velho. A loucura de tu ver o bastidor das coisas, né? Observa só o rosto do Batman aqui, a máscara, com a sombra que provavelmente tinha ficado muito pesado e houve uma omissão depois, ó, se tirou a sombra. Aqui tu também tinha mancha de sombra e aí houve a limpeza. Isso é emblemático, velho. A primeira aparição propriamente do Superman, do Clark Kent lá na fazenda. É muito legal porque tu nota que tu tem toda a vida silvestre, né? A flora em volta da propriedade, a linha clara para representar planos distantes, ou até mesmo a delicadeza de todos os elementos aqui, das folhagens, da borboleta, a figura imponente do Superman com a linha pesada externa, com algumas omissões de sombra, que foram aplicadas e não foram, de certo, muito bem-vindas. E aí lá no fundo tu tem a figura do Bruce Wayne, selando o cavalo dele, o cão dele próximo. E aqui embaixo, ó, olha que curioso, a gente tem esse quadro em particular, essa mancha toda. Por que esse quadro tem essa mancha? Porque foi aplicado aqui um patch, uma colagem, que essa versão não é a versão que chegou no quadrinho. É essa versão aqui, ó. O Miller não curtiu, tem a sombra em volta do cachorro, e ele refez aqui, ó, com a linha mais clara para tu poder olhar a ironia nos olhos do Bruce Wayne. Outro momento aqui também, ó, que tu tem a página que foi publicada, mas não é o scan da página original, porém tem todos os patches do Miller. Tem aqui a comissária, as garotas, o Bruce, Coringa, esse titio Dodói aqui. Aparição do Superman em ação mesmo, cara. Esse é o nanquim do Miller. Line art showing Miller's re-inked page. Por quê? Porque a versão do Janson para essa página, o cabelo do Super estava mais engomadinho e tu tinha mais sombras. O tanque também, ele estava mais básico, tu não tinha tanto do maquinário aparecendo. E a gente vê aqui isso, ó, cabelo mais desgrenhado, tu já tem a sombra toda ausente e tu tem muito mais detalhe do maquinário. Essa página aqui é uma página relativamente simples, tu tem bastante ação, tu tem uma perspectiva muito básica. Muito básico. Porém, a composição dela é uma aula, cara. Vamos analisar ela aqui. Olha que interessante. A gente tem essa figura do Batman carregando a Carrie, o pessoal aqui da polícia de Gotham, e a gente nota que justamente as quebras das fachadas da janela são agrupando os elementos distintos. Notou? Reação dos soldados, ele jogando a bomba no chão e ele correndo com ela. Então, isso funciona como 3 quadros distintos que dão a panorâmica. Quando ele salta pela janela, de lado, a gente nota que a capa é usada para dar trajetória de movimento. E essa trajetória de movimento, ela é valorizada com a linha externa bem pesada, as linhas internas de drapeamento e os cacos mais finos. E essa mancha escura, que é referente ao planador dele que está chegando lá no fundo, essa mancha escura, ela ajuda a recortar a figura para dar uma quebra. E pode não parecer, mas essa mancha escura, ela serve de condutor de leitura, porque tudo que isso aqui que é preto vai
vaza para cá e te conduz para cá. Olha como malandramente, ó, as linhas estão todas diagonais, ó, vindo para cá. Dos prédios, tudo, para tu parar aqui embaixo. E aí, as próprias asas do planador, olha que maluco, figura do morcego estilizado, tudo bem, isso é design, mas percebe aqui, ó, a moldura, agrupando toda a cena, agrupando ele com a Carrie, policiais lá no fundo atirando, e aí o cinto dela arrebenta. E aí você pensa assim, nossa, cara, planejado isso aqui. Quando tu olha a estrutura da página, é muito básico, é tudo com plano lateral, uma ceninha de perspectiva com uma perspectiva sugerida também aqui, ó, perspectiva orgânica do Batman, perspectiva orgânica também dos prédios. E aqui, pegou uma régua paralela, ó, começou a fazer. A única coisa que quebra o paralelo é o planador. Isso é narrativa. Isso aqui é saber estudar a página. Tu não precisa fazer um show-off o tempo todo. Simples e eficiente. A página limpa, que o Jansson fez. As áreas claras do personagem. E aí, ó, a gente tem a sombra toda recortada. Sabe por que a sombra recortada? Vai saber quem tem acesso ao segundo conteúdo exclusivo do canal. Selo Bode Raio Beta de conteúdo exclusivo. A sutileza da coisa, gente. Olha que maluco, ó. O Batman tocou o batirangue no olho do Coringa. O Coringa já tá maluco, né? Tipo assim, meu Deus, o que é isso? Você tá maluco? Você tocou um batirangue no meu olho. Pesadíssimo, né? Sombra, tudo bem sujo, violento. Ó, tem uma instrução aqui, ó. A página 42, ó. Adicionar painéis e os efeitos sonoros junto com os diálogos. Então, não houve o desenho das onomatopeias. Boa parte teve uma aplicação posterior. Pode ver. A cor da onomatopeia, a cor do papel desenhado. E é louco porque tu tem esse processo aqui bem violento, né? Da sequência, ó. Tu tem uma sombra bem exagerada. Coringa se retira do local. E aí, aparece um garotinho. E aí o guri tá até comentando, ó. Batman, he's getting away. Get up, you got to kick his... Aí o Batman já tá todo fodido ali, ó. Watch your language, son. E aí ele fica clean. Ele tá completamente dark. Quando chega o guri vai falar assim, você tá dando uma bicuda no cu dele. O Miller pega e deixa ele limpinho, do tipo assim, é um bom exemplo. Ainda mandando o guri não falar palavrão. Outra página, ó, que tu tem alteração, aqui é uma alteração bem mais abrupta. Suspeito que aqui o Miller tenha feito o layout um pouco mais largado e ele deixou pro Jansson dar uma certa definida. Olha, até botou ali, ó, page 44, ó. Manter o resto da página. E tu pode ver até, né, o rosto, aqui também. Por quê? Porque na página original, ó, eu já vi quadrinhos do Klaus Jansson, isso aqui provavelmente foi um improviso do rosto, que ele tomou a liberdade de desenhar, ó, o traçado aqui, provavelmente. E aí tu vê a alteração, ó. E ele se preocupou em querer fazer o Batman ali, tipo, sentindo a dor, né, mordendo o lábio de baixo. Apesar de estar rolando isso aqui, o Jansson fez ele fechando a boca do tipo assim, não tá doendo nada. A gente percebe que teve justamente esse processo de finalização do projeto e deve ter tido o traço mais solto e o Miller acabou fazendo muitas alterações. Porque, por exemplo, ó, aqui o overlay é a página do Klaus Jansson, que o Jansson definiu, vamos dizer assim, o desenho do Miller. Limpou as expressões faciais, ó. E aí, quando a gente chega aqui, ó, aqui já é a mão do Miller mesmo, ó. Tanto que a gente vê que é um baita de um remendo a página. Tu vê, ó, tem inserções, ó, nessas áreas todas. Mas olha o curioso. Enquanto que nesses quadros houve um redesenho completo dos rostos, ó. Os olhinhos ficaram mais juntos e tudo, né? Nos quadros de cima, que tu percebe que são do papel original, ele apenas adicionou a sombra. E ocorre isso aqui também, ó. Outro momento icônico, tá vendo? Aqui é a arte final do Klaus Jansson, no papel vegetal, ó. No overlay. O rosto do Coringa, o próprio rosto do Batman. E agora olha a versão do Miller. Ele quis fazer para deixar tudo deteriorado, sabe? Eles estão acabado, assim, acabado. Clean demais. E eu acho que essa foi a intenção. O Miller quis deixar mais nervoso, mais sujo. Está lindo. Não há o que discutir. Vigoroso. Olha, ó, que bonito o traço, cara. Olha o peso, a área da luz, da sombra. Perfeito. Mas aqui também tá legal. Apesar de ser o traço todo nervoso, a situação é caótica. Eu acho que é o que o Miller quis passar aqui. Gosto mais desse rosto do que desse outro? Cara, eles têm propostas diferentes. Esse aqui é o mais clean. Produto licenciável, essas coisas. Isso aqui é pra tu ler na bad vibe. E aí, né? Minimalismo puro, cara. Ó o tracinho, os
pinguinhos. Inclusive é interessante a gente ver, ó. Eu tinha falado do Dark Knight Triumphant. A última parte da série, chamada nas próprias páginas, vejam só, The Dark Knight Falls. A queda do Cavaleiro das Trevas. No capítulo anterior, Hunt the Dark Knight. Naquele anterior que a gente viu, Dark Knight Triumphant. E o primeiro capítulo, The Dark Knight Returns. Então vocês devem ter se dado conta que o primeiro capítulo determinou o nome da série. Mas o plano era cada capítulo ter uma nomenclatura distinta para dar a progressão da história. Aposto que você não sabia isso. Você sabe aqui! Aqui! E aqui a gente vai chegando, ó, nos momentos finais da série. Que a gente tem já o Superman tentando impedir o míssil nuclear, ele explode, existe toda uma tensão, Superman morreu, Superman não morreu, páginas que foram vendidas que eles não conseguiram recuperar. Velho. Caraca, velho, olha essa arte final, que louca, cara. Não tem o que mexer aqui. A figura, a área negativa, fazendo recorte, ó, servindo de moldura para a reação dos bocó lá no fundo. Demais, né, cara? Demais. Olha só. Momento também muito emblemático, que a gente tem o Superman definhando depois da explosão da bomba nuclear. Consumiu toda a energia do corpo dele. Aqui tem um trabalho primoroso da Lynn Varley, com aerografia, com guache branco, muito louco. Mas olha que curioso, eu só fui saber mesmo disso quando eu tive acesso a essa publicação. Esse que é o traço final que nós vimos, foi a linha clara do Miller, para dar a fragilidade da figura do Kal-El, né? À beira da morte. Ó, e ele ainda especificou, ó, páginas 25, 26 e 27. Como o Johnson tinha resolvido? Ele deixou a figura até esquálida, mas tu tem ainda um rosto que até parece o do Coringa. Então, não foi do agrado dele e ele deu essa deteriorada maluca aqui, né? Agora, um quadro também que eu acho muito, muito forte é esse quadro aqui também da figura cadavérica, assim, do Kal-El. Quando a gente olha a versão, ó, teve a mancha, algumas linhas, mas omite-se um pouco do fragmento, que eu noto que é uma constante do traço do Miller a partir desse projeto. Ele começa a usar da linha clara para dar pequenos elementos de ranhura, de ondulação da pele, para parecer a pele desgastada, sabe? Dá um aspecto de deterioração, ó. Então é legal, a gente vai vendo nessas pequenas alterações como essa linguagem no desenho dele estava falando, ó. Aqui, por exemplo, que era aquela listagem anterior, ó, tu tem os quadros devidamente alterados, né? Com o traço do Miller. Chega a ser meio cartunesco, é grotesco e cartunesco. Desculpa a rima involuntária. Até não dá pra ver a página original, não tem aqui. Mas aqui tem, ó, olha só. Aqui é o line art do Miller, alterado. E aqui foi como o Johnson resolveu. Olha o queixinho aqui do Batman. Batman é do Superman. Tu viu a cola que passaram pra colar a parada em cima? Olha o escorço da figura, cara. É muito louco essas splash pages, quando tu tem esses momentos mais épicos, assim, né? Tu nota como tu tem o recurso de moldura. Tu tem a figura do Batman, a área negativa do cavalo tá aqui no centro dos dois blocos de prédios, ou seja, para não embaralhar. Todos os personagens, os filhos do Batman, os mutantes, a Karen no cavalo, os outros aqui, tudo linha clara. E aí existe a composição em níveis, né? A figura do Batman mesmo estando em primeiro plano com traços mais pesados, mas havendo esses níveis todos de visualização. Olha que off, cara. E aí, ó, a adição da sombra, que tu não vê aqui. Estamos nos momentos de confronto. Evidentemente que essa página foi vendida. Barato não foi, né? Mas, cara, mesmo assim, sabe? Composição demais, tudo. Agora, essa página aqui também. A simplicidade dela e, ao mesmo tempo, como ela é eficiente, cara. Essa cena do quadro vertical mostrando o Superman chegando para o confronto com o Batman devidamente preparado, fazendo um gato aqui no poste para suprir de energia a armadura dele. Olha a sutileza da coisa. Novamente um recurso de moldura, claramente influenciado por Eisner aqui, né? Tipicamente, né, que ele fazia a mancha e o fundo infinito, né? Linha clara, muita linha clara, evidentemente alguns pesos de arte final para definir
referência de luz e sombra. Mas à medida em que tu sobe na figura, tu vê o recurso da silhueta. E aí tu tem minimalismo na página. Isso se contrapõe aos quadros fechados com bastante elementos de detalhe. Nesse clinch dos dois mesmo aqui, ó, tu nota que tu tem poste, o Superman esmagando a arma que o Batman tá usando, o Batman caindo ali, se apoiando no poste. Tu vê que a separação da figura do poste com a própria figura do Batman se deve ao peso que o Klaus Janson deu na linha externa. E aí quando tu tem a linha clara no lado oposto, a gente vai lembrar da referência, ó, do direcionamento da luz, é para deixar bem enfatizado a projeção da luz. Aí, olha que louco, tu tem toda uma narrativa em paralelo, que aí o Batman tá contra-atacando ele, mas daí se foca esse telhado aqui, ó, mostrando o blackout da cidade, porque ele tá pegando toda a energia da cidade e tentando jogar em cima do Clark, como se fosse adiantar alguma coisa. Mas tu começa a perceber, ó, que todo aquele lado dark do Batman ele vai sumindo. Aí a cena que deixa os fãs do Batman moiado. Aquele exagero que definiu para melhor e o pior nos anos 90. Mas olha a arte final e o line art disso aqui. Olha o escorço, olha a linguagem das figuras, cara. Muito, muito, muito ágil, cara. Então, né, dá o piripaque. Própria figura muito clara, ó. A gente não pode esquecer também que tava na finaleira. Miller tava do tipo assim, ó. Fundo infinito, fundo infinito, fundo infinito, fundo infinito. Vejam só. E aí a conclusão, né? Mas esse embate do Superman com o Batman me lembra uma coisa. Me lembra o quê? Do terceiro momento exclusivo dos apoiadores do canal. Selo pelo de Marta de conteúdo exclusivo. Assim termina esse chaproscão aqui, pesado. Se você achou o Minibuzz aí da Panini pesado, você não viu isso aqui ainda, mano. Eu sei que tô devendo um vídeo aqui pro canal falar sobre o Cavaleiro das Trevas. Então se você quer saber uma análise mais aprofundada do Cavaleiro das Trevas, diz aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de gerar esse vídeo aí pra vocês e convidar até pra vocês lerem também. Você, moleque novo que ainda não leu, ou até mesmo que tu pensa assim, não gostei, tá datado, não sei o que. Cara, isso aqui foi uma das obras que virou o jogo nos anos 80. Como eu falei antes no decorrer, pra melhor e pra pior. Porque assim como tu tem todo esse subtexto trazendo temática adulta, política, a imprensa manipulando as notícias e tudo mais, nessa abordagem do realismo, né, e toda a liberdade artística que os autores tiveram desenvolvendo essa obra, tu tem um contraponto que tu tem Cavaleiro das Trevas resumido com a cena do Batman dando a bicuda na cara do Superman lá. E aí tu tem o massa véio, que a gente brinca tanto lá no MDM, né, e no ARG, o massaveísmo. E esse massaveísmo, ele foi transferido para uma caralhada de coisas, né, naqueles quadrinhos de super-herói que os caras não medem as consequências dos atos deles, esse tipo de coisa. Mas é uma obra muito importante para ser avaliada e ver nesse formato aqui é voltar a ter 13 anos e descobrir que tem muito para aprender de narrativa, de arte, de deixar o teu desenho livre das amarras, assim. Gostou? Compartilha! Dá um like aí, cara. E não tá inscrito aqui no canal? Se inscreve, minha amiga. Se inscreve, meu amigo. Tem vídeo sempre aí, todo dia. De 15 em 15 dias, sempre um Coleção Mais Pesquisa muito bonitinho para você. Espero que você tenha gostado. E se você está apaixonado pelo conteúdo do canal, quer ter acesso ao conteúdo extra, como você viu aí a chamada, entre tantas outras coisas aqui do canal, não esquece de entrar em colabora.ai/DanielHDR ou então se torna membro aqui. Clica ali no se torna membro. Cara, R$ 4,99 por mês, tu já tem acesso a um monte de coisa aqui do canal. Obrigado, gurizada. Até o próximo Coleção Mais Pesquisa. E eu já aviso, se vocês forem pegar um negócio desses aqui, o excesso de bagagem vai ser violento. Falou.